Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Que bom poder estar aqui outra vez. Que bom poder vir a um culto de doutrina. Eu aprendi quando eu me converti, quando eu aceitei a Jesus, que esse era o culto que o crente não pode faltar. O culto de ensinamento, o culto de instrução, o culto de doutrina. É aqui que a gente aprende a ser crente, aprende a servir a Deus melhor. E eu louvo a Deus por estar retornando, embora ainda nesse momento ainda turbulento, tão difícil, tão cheio de receios, de medos, mas que podemos dizer, pelo menos até hoje, né? O que Samuel falou depois daquela batalha do povo de Deus contra os filisteus, lá no capítulo 7 de 1 Samuel. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Então, louvo a Deus. Também fico feliz, assim que entrei, vi ali o Milton. Conheço o Milton desde garoto. Ele é um pouquinho mais velho que eu, mas desde garoto, ali na Vila São José, o Milton ajeitava os motores, né, ali do meu pai, desmontou aquelas bombas d'água. Eu não sei se ele ajeitava não, porque sempre que ele ajeitava, depois quebrava de novo, mas não sei se ele ia só lá. Mas o certo é que louvo a Deus em poder ver hoje, né, o Milton aqui servindo a Deus na casa do Senhor. E também louvo a Deus pela vida do pastor Pedro e por todos vocês aqui. E como ele disse, nós vamos estar aqui vindo esse mês algumas vezes. Eu espero que vocês suportem, que vocês aguentem. Amém? Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Eu quero que você abra aí o seu exemplar bíblico no livro de Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. No 4º capítulo, eu vou estar lendo 3 versículos do capítulo 4 de Atos. Versículos 29, o 30 e também o 31. Quem achou, diga amém. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, manifestar sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo Filho Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Aqui nesses 3 versículos que eu li, eu encontrei 4 verdades que hoje à noite eu, com a ajuda do Espírito Santo,
quero compartilhar com vocês. A primeira dessas verdades é que o medo não é uma opção. Vou repetir. O medo não é uma opção. Interessante que na Bíblia, o crente tem a opção até de ficar irado. Paulo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, ele dá a opção do crente se irar. Ficar com raiva você pode. Você não pode é agir movido por esse sentimento. Então a Bíblia dá ao crente até mesmo a opção de ter raiva, de se estressar por alguma coisa, de ficar irado. Repito, ele não pode é agir movido por esse sentimento. Irai-vos, mas não pequeis. E ainda conclui dizendo: não deixe que o sol se ponha sobre esse sentimento, sobre essa ira, sobre esta raiva. O que é que Paulo está dizendo aí? Quando ele diz que nós não podemos permitir que o sol se ponha sobre a nossa raiva, sobre a nossa ira. Ele está dizendo que nós não podemos deixar que o dia termine. Porque aí, essa expressão, o sol se pôr, é uma expressão que fala sobre o final do dia. Porque para o judeu, o dia termina no pôr do sol. Então Paulo está dizendo, ficou com raiva, se atribulou, se estressou, olha, não deixe passar esse dia. Resolva logo isso, converse com quem você precisa conversar, se acerte, se reconcilie, perdoe. Mas a Bíblia dá ao crente a opção de ficar irado, mas não dá a opção de ter medo. Não dá a opção de ter medo. E aqui nesse texto, no verso 29, nós lemos que a igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, debaixo de ameaça de perseguição, de prisão, de violência, de morte. Essa igreja se reúne. Quem conhece o capítulo 4 sabe que esse texto aqui está falando de uma reunião de oração que eles fizeram. E eles se reuniram em oração para pedir uma coisa a Deus. O que foi? Debaixo de ameaças, eles pedem a Deus para não ficarem amedrontados, para não se acovardarem, para não terem medo. Eles pedem a Deus ousadia, intrepidez, coragem para continuarem pregando a respeito daquele Jesus que havia morrido, mas ao terceiro dia havia ressuscitado, estava vivo e era o Salvador de todos os homens. Eles pedem a Deus isso, ousadia.
Porque, irmãos, o medo paralisa. Uma pessoa com medo é uma pessoa paralisada, que não se move, que não consegue fazer nada. Interessante. Não sei se você conhece aquela última lista do Apocalipse a respeito de grupos de pessoas que vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21, verso 8. Lá estão os feiticeiros, os adúlteros, os idólatras. Mas o primeiro grupo citado, sabe quem são? Os medrosos, os tímidos, os covardes. Porque, repito, o medo não é uma opção para quem serve a Deus, irmãos. Olha, irmãos, Deus se preocupa tanto em falar isso com a gente. Eu não sei se você já percebeu, mas Deus se preocupa tanto em falar isso para a gente, em comunicar essa verdade para nós, que de Gênesis ao Apocalipse, nos 66 livros da Bíblia, se você resolver sentar para ler, anotando de Gênesis até Apocalipse, às vezes que aparece a expressão não tenha medo. Não tenha medo ou seus cognatos, ou seus sinônimos. Tipo, não se espante, não se apavore, não se assombre. Você vai anotar de Gênesis a Apocalipse 365 vezes. E não acredite em coincidência. Não é coincidência. É Deus falando com a gente. Irmãos, 365 é a quantidade de dias que tem um ano. É uma vez na Bíblia, para cada dia do ano, Deus dizendo para mim, não tenha medo não. Quando eu acordei hoje de manhã, que eu abri os olhos, não sei se com você, né, se Deus falou, como é que ia ser o dia, se ia ser bom ou ruim, fácil ou difícil. Comigo ele não falou, e nunca tem falado. Quando eu acordo, Deus nunca me diz, meu servo, o dia vai ser bom, vai ser ruim, vai ser fácil, ou vai ser difícil. Ele nunca me diz. Mas quando eu acordo todos os dias de manhã, eu já tenho uma palavra de Deus me dizendo, meu servo, não tenha medo. O dia, fácil ou difícil, bom ou ruim, não tenha medo. Eu continuo no controle de todas as coisas. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O medo não é uma opção. Olha, irmão, o medo, ele é capaz de tirar da gente a bênção de Deus. Lá em Marcos 10, eu sei que você conhece a história, a partir do verso 46, tem a história do cego de Jericó. Quem conhece a história aqui do cego de Jericó? Quem conhece? Um homem não enxergava, mendigo. Um homem que vivia à margem da sociedade, desprezado. Mas um dia, ele ouviu que nas proximidades de onde ele estava passando um tal de Jesus. E com certeza, ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus. Porque quando ele ouve falar que Jesus está passando ali por perto,
ele procura atrair a atenção de Jesus para ele. E ele só tinha um jeito, irmãos. Ele só tinha uma forma. Ele só tinha uma maneira de atrair a atenção de Jesus para ele. Qual era? Usar a voz dele. E ele usou, viu, irmão? Começou a abrir o maior berreiro do mundo. Jesus! Olhe para mim, venha me ajudar. Tenha misericórdia de mim, filho de Davi. O texto lá de Marcos 10, a partir do verso 46, diz que Jesus não ia passando sozinho. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Na hora que o cego começou a gritar por Jesus, algumas pessoas daquela multidão que estava seguindo a Jesus vieram rapidamente no cego. E quem conhece a história sabe a razão deles virem. Eles vieram rapidamente mandar o cego se calar, irmãos. Agora, imagine se o cego tivesse ficado amedrontado, com aquelas pessoas exigindo, mandando, ordenando que ele se calasse. O que teria acontecido com o cego, irmão? Hein? Tinha continuado cego, meu irmão. E hoje, nós não estaríamos aqui usando a história dele para falar, para mostrar, para revelar a vocês que o medo pode, inclusive, roubar de nós a possibilidade de sermos abençoados. Mas a história de Marcos 10 diz que quando mandaram o cego se calar, aí foi que ele começou a gritar mais alto. O cego reinvocado mesmo, cheio de ousadia, de coragem. Ele gritou mais alto, tipo assim, ó, quem estiver achando ruim, que sai de perto. Meu. Que mete os dedos nos ouvidos. Eu vou gritar por ele, até ele me ouvir. Ô irmãos, o medo não é uma opção. Eu sei que o momento é difícil. É um momento de cautela. Porque também a palavra recomenda que nós não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. Mas é uma cautela sem medo, irmão. Se levante. Deus está com você. A promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a vida do seu casamento, da sua família. Nada está perdido. Quem recebe esta palavra aí? Não tenha medo, vá em frente. Deus está contigo. Ele tem promessa de vitória para a sua vida. Diga glória a Deus se você entendeu. O medo não é opção. Mas aqui o texto também diz que os milagres de Deus, eles devem ser manifestados pelo nome de Jesus. Em nome de Jesus se manifesta a cura, os sinais, os prodígios, os milagres. Eu sei que vai ser difícil o que eu vou pedir a você agora, mas eu acho que você pode fazer isso, mesmo de máscara. Eu quero que você aí, com cautela, diga à pessoa que está mais próximo de você aí, eu te abençoo em nome de Jesus. Diga aí, eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Até para a gente entender melhor a minha linha de raciocínio. Eu tenho duas notícias para te dar depois do que você disse ao seu irmão aí. Uma é boa
e outra é ruim. Eu vou começar com uma boa. Bem-aventurado aí os irmãos da galeria, aqui de baixo, aqui no público. Bem-aventurado daquele irmão que sentou perto de alguém que tem a bênção de Deus para dar. Porque na hora que disse eu te abençoo, que usou o nome de Jesus, com certeza você ficou abençoado. Pastor, e qual é a notícia ruim? Triste do irmão. Aí pela galeria, aqui embaixo, aqui no altar. Não sei se tem, mas triste do irmão que chegou hoje aqui e se sentou perto de alguém que não tem a bênção de Deus para dar. Como assim, pastor? A pessoa disse para mim, eu te abençoo em nome de Jesus. Olha, irmãos, vamos entender essa verdade. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Vou repetir, ninguém pode dar aquilo que não possui, aquilo que não tem. Ainda que diga em nome de Jesus, receba, mas você não tem para dar. Se a gente voltar um pouquinho aqui em Atos, no capítulo 3, uma história também muito conhecida, quando Pedro e João estão indo para o templo orar, e eles vão entrar no templo por uma das portas, chamada Formosa. E naquela porta, todos os dias, estava lá um paralítico pedindo esmolas. E quando Pedro estão se aproximando para entrar no templo, eles estão indo orar. Quando eles estão se aproximando da porta, o paralítico, como fazia com todo mundo que passava ali, ele estende a mão, esmolinha aí, em nome de Jeová, pelo amor de Javé. Aí eles param, Pedro e João param. E Pedro responde: nós não temos, ou seja, dinheiro nós não podemos te dar, a gente não tem. A gente não pode te dar uma coisa que a gente não tem. Nós estamos lisos. Mas aquilo. E Pedro, usou o verbo no plural. Mas aquilo que nós temos. É eu e o João aqui, não é só eu não. Nós dois temos. Isso nós te damos. Em nome de Jesus. Aí sim. Aí transfere. Aí ministra. Aí alguma coisa acontece. Por quê? Porque eles tinham. Em nome de Jesus, o Nazareno, te levanta e anda. E nós conhecemos a história. O paralítico levantou, andou, e na continuação do texto, a gente vê ele lá dentro do templo, com Pedro e João, saltando e glorificando ao Senhor Jesus. O que é que nós temos? Eis a pergunta: o que é que nós temos para oferecer a esse mundo? Não adianta você ter frases elaboradas para no final dizer em nome de Jesus. Quanta gente que vive por aí está queimado em nome de Jesus e não queima nada mesmo. Está amarrado em nome de... Aí é que o cão bota boneco mesmo. Nós só transferimos aquilo que nós possuímos. Se você tiver alguma coisa de Deus na sua vida, quando você disser, isso aqui que eu tenho, eu transfiro, eu ministro, eu dou, em nome de Jesus, isso vai acontecer, meu irmão. Mas enquanto isso, eu te aconselho até, não fique usando o nome de Jesus em vão, meu irmão. Vá primeiro se encher. Busque a Deus até transbordar.
Depois que o vaso estiver cheio, aí sim, meu irmão. Pode orar pelos doentes em nome de Jesus, que eles vão ser curados. Pode estender as mãos sob a opressão do diabo e no nome de Jesus expulsar, que o diabo vai bater em retirada. Eu preciso ter para dar. Quem entendeu isso aqui? Quem entendeu? Quem entendeu? E é isso aqui que o texto está dizendo. Esses sinais, esses prodígios, esses milagres, eles aconteciam, eram reais, porque a igreja primitiva tinha, possuía, era cheia. Havia graça, superabundante graça, havia muito poder do Espírito Santo, havia uma unção extraordinária. Aí eu pergunto a vocês, o Deus que deu todas essas coisas, a igreja de Atos, ele mudou? Hã? Sim ou não? Não, é o mesmo. Foi a igreja que mudou. Mas o nosso Deus continua à disposição da sua igreja. À disposição de cada um de nós. Se você quiser receber para ministrar o mundo em nome de Jesus, é só pedir e Ele vai te dar. Quem quer receber aí? Quem quer receber? Pois peça. Peça porque Deus tem para dar. E Ele vai te dar. Ele vai te encher. E você, em nome de Jesus, vai abençoar a esse mundo tão necessitado. Quem entendeu esta palavra aí, diga glória a Deus. Uma terceira coisa, ou uma terceira verdade que eu vejo aqui, nessa leitura que eu fiz, é que Deus jamais fará qualquer coisa a não ser em resposta de oração. Se você leu o texto com cuidado, se você acompanhou a leitura com cuidado, passa aí para o 31 aí, irmão. Passa para o 31 aí. Olha só. Bem no começo, ó. Tendo eles o quê? O verbo está onde? Passado. Tendo eles orado. As coisas só acontecem depois que a gente ora, irmão. Não espere que elas aconteçam antes. Talvez nem durante. É depois que a gente ora que Deus age. Tendo eles orado, o lugar se moveu, o lugar tremeu. Todos foram cheios do Espírito Santo. E o pedido inicial deles, eles receberam instantaneamente. Eles receberam ousadia. Mas quando? Quando? Depois que oraram. Não esqueça isso. Deus jamais fará qualquer coisa a não ser em resposta de oração. Eu sei que nós ainda acreditamos muito. Eu vivo numa igreja onde os crentes ainda acreditam muito no poder da oração. Amém, irmãos? Quem aqui acredita que quando o crente ora, até aquilo que todo mundo está dizendo que não tem jeito, Deus dá um jeito? Olha aí. Como esse povo crê no poder da oração?
Esse povo crê tanto no poder da oração, que ultimamente eles criaram um novo método de oração. É a oração terceirizada. Pastor, como é que é essa oração terceirizada, pastor? Tem isso na Bíblia? Tem não. Eu que inventei. Inventei, mas eu vou já mostrar para você como a oração terceirizada é uma realidade, inclusive, talvez na sua vida. A oração terceirizada é assim: você crê muito no poder da oração, e você bota todo mundo para orar por ti. Tua mãe, teu pai, teu avô, tua avó, tua sogra, o teu pastor, a todo mundo, porque você pediu. Está todo mundo orando por você. Só tem uma pessoa que não está orando por ti. Pastor, só foi revelado, fui. Fui revelado quem é a pessoa e vou entregar o recado agora. Pois diga, pastor, quem é essa pessoa que não está orando por mim? É você mesmo. Porque você transferiu para os outros uma responsabilidade que a priori é sua. Ah, pastor, e os outros orando por mim? Isso é ruim? Claro que não é ruim. É muito bom. Agora, há coisas na vida da gente, irmão, que a oração dos outros ajuda, mas não resolve. Coisas da nossa intimidade, do nosso casamento, da nossa relação com Deus, da nossa briga com o mundo, com a carne, com o diabo. Tem coisas na vida da gente que a oração dos outros vai ajudar, mas não vai resolver. Aí eu pergunto a você: você quer continuar só tendo ajuda? Para você o auxílio emergencial, mesmo sendo só 300, já está bom demais. Ou você quer solução? Quem quer solução aí? Quem quer? Pois hoje à noite, o pastor Pedro Nogueira convidou para vir aqui sem saber, ele nem sabia disso. Ele convidou para vir aqui hoje o profeta da solução. Isso, eu. Adelziro Júnior, eu sou o profeta da sua solução. Quem quer receber a profecia da solução aí? Quem quer? Eu tenho para entregar para você, já, já. E não vou cobrar nada. Quem quer receber a profecia da solução? Quem quer? Pois levante assim a mão bem alta para você receber. Receber mesmo. Só vai receber quem tiver com a mão assim bem erguida, assim, bem lá em cima mesmo. Pronto? Receba aí. Vá orar. Pastor, cadê a profecia? A profecia é essa, meu irmão. Não tem fórmula mágica não, meu irmão. O método é o bíblico. É o antigo, é joelhos no chão, é cara no pó, é clamando a Deus, e até aquilo que não tem jeito, Ele toca e dá um jeito. Quem entendeu e crê nisso aí, dá glória a Deus aí. Agora, às vezes, eu conheço gente que perde o estímulo pela oração, desanima, porque ora por uma coisa e aquilo não acontece. Pastor, por que às vezes a gente ora por uma coisa e não acontece? Há duas razões. Primeiro, está lá em Tiago 4,3. Está pedindo errado. Tiago 4,3 é enfático. Vocês pedem e não recebem, porque vocês estão pedindo mal, estão pedindo errado. Você está pedindo uma coisa que Deus não quer fazer, meu irmão, que não está dentro do plano de Deus para a sua vida. Ah, eu quero muito.
eu desejo demais. Mas Deus quer isso para você. A minha avó dizia assim, ó, tira o cavalinho da chuva. Que esse negócio aí não vai acontecer nunca. Então, muitas vezes, a gente ora e não acontece, porque a gente está pedindo errado, pedindo mal. Não é que vai demorar, não vai acontecer nunca, meu irmão. Deus sabe o que é melhor para você. Ele quer o meu bem e Ele sabe o que é melhor para mim. O problema hoje é que a gente não entende mais, né, esse tipo de coisa dentro da nossa relação com Deus. Porque nós vivemos numa geração em que os pais não conseguem mais dizer não para os filhos. Os pais não conseguem mais dizer um não para o filho dele. Vivem oprimidos pelos filhos. Vivem chantageados por filhos que não têm temor de Deus, que não nasceram de novo. Porque veja bem, irmão, não existe nenhuma passagem na Bíblia com a referência neto de Deus, existe? Neto de Deus, fulano de tal era neto de Deus. Tem, pastor? Na Bíblia só existe o quê? Filhos. Então o filho de crente, ele tem que nascer de novo. Ele tem que se converter. Ele tem que aceitar Jesus também. Para se tornar, como o pai e a mãe, também filhos de Deus. Mas muitas vezes são filhos que não nasceram de novo e que vivem dentro de casa oprimindo pai e mãe. E os pais não conseguem mais dizer um não para os filhos. E estragam os filhos com isso. Por isso, para nós, às vezes é difícil entender um não de Deus. Mas até o não de Deus é o melhor para você. Até o não de Deus é para o seu bem. Quem recebe esta palavra aí, diga glória a Deus. Agora, pastor, o senhor disse que eram duas coisas que poderiam explicar por que é que a gente ora e às vezes demora muito. A segunda coisa está em Daniel 10. Em Daniel capítulo 10. A Bíblia diz nesse capítulo que Daniel, ele já velho, já próximo ao tempo de morrer, preocupado com o povo que estava no cativeiro da Babilônia. E ele sempre foi um referencial. Ele sempre, com a sua influência no palácio, beneficiou o povo, ajudou o povo. E ele viu que ia morrer e o povo ia continuar no cativeiro. E ele se preocupou. Se preocupou o que aconteceria com o povo depois que ele partisse. E ele foi orar. Foi orar e foi pedir uma palavra a Deus a respeito do povo que estava no cativeiro. E Daniel 10 diz que na hora, ouça o que eu vou dizer agora, na hora que Daniel aplicou o seu coração naquela oração sincera por aquela causa justa, na hora Deus ouviu ele. E não só isso. Daniel 10 diz que na hora que o profeta orou, Deus ouviu e já liberou a resposta da oração. Na hora. Foi instantâneo. Daniel orou, Deus ouviu e já liberou a resposta. Só que na hora que Deus libera a resposta, aí entra em cena um ser espiritual maligno, uma potestade demoníaca chamada Rei da Pérsia.
Pastor, e esse cão entrou nessa história para quê, pastor? Para impedir, para se opor à resposta da oração já estava liberada. Mas aquele demônio, aquela potestade, entra em cena e nos ares ele começa a travar uma guerra para impedir que aquela resposta daquela oração, já liberada por Deus, passasse e encontrasse Daniel, e fosse até onde Daniel estava, e aquela palavra fosse ministrada ao coração de Daniel, e aquela revelação fosse dada a ele. E Daniel 10 diz que houve uma guerra nos ares de 21 dias, irmão. O rei da Pérsia ficou 3 semanas guerreando, se opondo, impedindo que a resposta da oração, já liberada por Deus, passasse e encontrasse Daniel. Com 21 dias, aí entra em cena um ser angelical, que eu particularmente, Adelziro Júnior, eu sou fãzaço dele. Vou repetir, eu sou fãzaço dele. Se não parecesse idolatria, mas com certeza ia parecer. Se não parecesse idolatria, eu tinha coragem de fundar um fã-clube de Miguel. Porque eu gosto dele. A maneira como ele age, sem estardalhaço, sem gritaria. Quando Deus precisa de alguém para conversar, ele manda Gabriel. Gabriel, vai lá e conversa com o povo. Quando Deus precisa de alguém para resolver uma coisa imediatamente, ele manda Miguel. Ele sabe que Miguel não gosta de conversar. Miguel já chega para resolver. E com 21 dias, ele entra em cena. E lá nos ares, ele se depara com o rei da Pérsia. Olha nos olhos dele e diz assim: o Senhor te repreenda. Tipo assim, sai do meio, impedimento. Sai do meio, bloqueio. Para de impedir que a resposta da oração não passe. Sai do meio, rapaz. E na hora, o rei da Pérsia bateu em retirada. E a resposta que já estava liberada há 21 dias, então finalmente passa. 21 dias depois, 3 semanas depois, encontra Daniel no mesmo lugar. Isso me impressiona. Aquele homem já com mais de 80 anos, esperando com convicção. Só saio daqui quando a resposta chegar. Isso é resignação. Isso é uma confiança exacerbada. E quando a resposta da oração passou, ela se manifestou, se personificou na pessoa de um varão vestido de linho branco, que de pé tocou a cabeça de Daniel e ministrou a resposta que Deus tinha mandado para o coração dele. E aquilo foi tão forte que o idoso, que o velho Daniel não conseguiu suportar, ele desmaiou. Ô irmão, essa é a segunda razão para talvez a oração que você tem feito por uma causa específica e que está demorando a ser respondida.
esteja demorando a ser respondido. Eu acredito que talvez, eu sei que tudo que fala de dúvida não é bom. Eu não posso ter certeza quanto a você. Mas se a sua oração for sincera, se a causa é justa e você está orando, Deus já ouviu você já. E eu vou dizer isso agora por revelação. Ele não só já te ouviu, mas como no caso de Daniel, ele já liberou a resposta. A salvação do teu marido já está liberada. A reconciliação do teu filho já foi liberada. A saúde desse teu corpo doente já foi liberada por Deus. Pastor, e por que não se manifestou até hoje? É porque até hoje, que dia é hoje? É 8 ou 7? Até hoje, dia 7 de janeiro de 2021, está havendo uma guerra nos ares. Não sei se é o rei da Pérsia, se é o rei do conjunto Ceará. Tem um demônio aí trabalhando para que a resposta que já está liberada não chegue até a sua vida. Mas eu profetizo para você que assim como Deus mandou Miguel como reforço da oração de Daniel, Ele está mandando reforço também na tua oração. Receba esta palavra, é revelada. Ele está mandando reforço na tua oração, na tua causa, na tua luta. O que está impedindo vai cair por terra. Não desiste. Daniel ficou lá 21 dias. Ele não desistiu. A bênção, a vitória, a conquista é para aqueles que são resignados, para aqueles que não desistem. Orou um mês, um ano, 2, desistiu. O que é isso, meu irmão? Continua, persevera, vai até o final, porque a promessa de Deus é promessa de bênção para a tua vida, de salvação para o teu lar, de reconciliação na tua casa. Recebe esta palavra e continua orando em nome de Jesus. Quem recebe esta palavra dá glória a Deus. E eu vou terminar porque o meu tempo já acabou. O medo não é uma opção. Os milagres de Deus se manifestam em nome de Jesus quando a gente está cheio de Deus. Deus jamais fará qualquer coisa a não ser em resposta de oração. E finalmente, lendo aqui esse texto, eu percebo o que é que deve ser prioridade para a igreja. O texto diz que naquela reunião de oração, depois que eles oraram, o que foi que aconteceu com todos eles? Todos ficaram, todos foram cheios. Irmãos, sempre que a gente lê em Atos, os relatos da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, sempre que a gente lê em Atos, uma passagem que fala sobre o mover do Espírito, o derramar do Espírito, o agir do Espírito Santo, sempre nós vamos ler, atrelado a esse mover, a essa manifestação, a esse derramar generoso do Espírito Santo, sempre vamos ler atrelado a isso. Todos foram cheios. Você não vai ler em nenhum lugar de Atos. Quase todos foram cheios. A maior parte daqueles que estavam ali foram cheios. Tinham lá uns 3 ou 4 que não estavam ligados,
Mas os demais todos foram... Nunca. E eu entendi que isso acontecia com todos, porque para eles, ser cheio do Espírito Santo era uma prioridade. Eu me lembro, e eu vou já concluir, pastor. Eu aceitei a Jesus, não sei se o pastor Pedro é mais antigo na fé, mas eu aceitei a Jesus em março de 1984. Naquela década, ainda, na Assembleia de Deus, os crentes tinham vergonha. Sabe de quê? De dizer que não eram batizados com o Espírito Santo. Pense numa vergonha que era para um assembleano. Alguém aceitar Jesus na Assembleia de Deus? Primeira recomendação: vá buscar Deus, a orar, a buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque crente só presta cheio do Espírito Santo. Cansei de ouvir pastor Barros dizer isso. Crente só presta cheio do Espírito Santo. Eu ficava pensando, se não for cheio, então não presta, né? Porque só presta cheio. Mas qual hoje tem sido a nossa prioridade? Vou até dizer no plural. Quais têm sido as nossas prioridades? Pense nisso. E tem uma coisa. Ser cheio do Espírito Santo é uma coisa que não depende só de Deus, não, irmão. Tem muita gente que hoje fica aí sentado na cadeira, tipo assim, um boneco inanimado, antes de receber o sopro de Deus, como Adão lá no Éden. Mas que até é morto no banco, esperando só o assopro de Deus. Receba a vida aí. Parece que ainda está morto ainda, não tem alma ainda. Mas tem gente que fica aí sentado esperando que Deus faça alguma coisa. Mas Paulo diz aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, o quê? Não se embriaguem no vinho em que há contenda. Ponto e vírgula. Mas se encham do Espírito. Ou seja, façam isso. Busquem. Façam a parte de vocês. Provoquem a presença do Espírito Santo para a vida de vocês. Irmãos, o Espírito Santo já foi derramado. Ele já está aqui derramado, correndo simbolicamente como um rio, o rio da vida. Somos nós que precisamos tomar uma atitude de nos erguermos e mergulharmos. Se você quiser e fizer a sua parte, você pode ser um crente, outra vez, cheio do Espírito de Deus. Eu gosto de dizer que a senha está lá no Salmo 81, verso 10. Que é um salmo de exultação, de exaltação, de brados e louvores. O salmista diz: eu sou o Senhor, que vos tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca. Abre bem a tua boca. Louva, adora, te expressa com alegria. Num momento como esse, abre bem a tua boca, que Deus te enche, que o Espírito Santo te enche, que você sai de uma reunião como essa, transbordando da presença poderosa do Espírito de Deus. Quem sente o Espírito Santo aí, dê um brado de glória a Deus.